Provérbios, capítulo 4. Exortação a adquirir a sabedoria e apartar-se do caminho dos ímpios. Ouvi, filho, a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina. Não deixeis a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante da minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras, o teu coração. Guarda os meus mandamentos e vive. Então nós podemos observar que Salomão tinha aprendido de seu pai sobre o caminho de Deus. E agora instrui quanto a isso os seus próprios filhos. Deus quer que os ensinos sobre a verdadeira piedade, o verdadeiro amor e o conhecimento dos seus caminhos sejam ministrados primeiramente pelos pais e pelos exemplos ocorridos no lar. Então, Salomão nos deixa essa sabedoria. Primeiro, eu tenho que aprender com minha mãe, com meu pai, as coisas dentro de casa. Aqui, eu falo para você. Aprenda de Deus. Aprenda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se Deus não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. No versículo 5, adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. A sabedoria de Deus é essencial para uma vida cristã, proeminente, segundo a vontade de Deus. Então, devemos, portanto, buscá-la acima de todas as coisas. Não é fácil. Porém, alcançar semelhante sabedoria, porque ela é dada àqueles que se esforçam e pagam o preço para aprender. Então, aqui você quer aprender de Deus? Leia a Bíblia. Pague o preço de todo dia você ler um versículo ou você ler um Provérbios. Essa sabedoria nos chega por dois caminhos, né? Que é o ensino, mediante o ensino bíblico, o estudo bíblico, a pessoa experimentará uma transformação espiritual que importará em apartar-se do mal e voltar-se para o caminho de Deus. A comunhão pessoal com Deus é o primeiro passo para se obter a verdadeira sabedoria. Então, o cristão, o filho, o verdadeiro filho, aquele que quer agradar a Deus, ele deve, em primeiro lugar, temer ao Senhor e odiar o mal. Sair da congregação dos ímpios, sair de perto do mal. Procurar se santificar. Em segundo lugar, ser uma pessoa dedicada. Então, a sabedoria é concedida à pessoa que percebe o valor que ela tem e, por isso, busca diligentemente. O sábio aprende através do ensino e da disciplina da parte de Deus. Ele acata os mandamentos de Deus, ouve o santo conselho dos pais e de outras pessoas, das pessoas sábias. E considerar a sabedoria de Deus mais valiosa do que a prata, o ouro ou joias preciosas. Jesus Cristo
é a suprema manifestação da sabedoria de Deus. Logo, essa exortação do Antigo Testamento equivale a um mandamento para a pessoa dedicar sua vida a Jesus Cristo. Então devemos abandonar o pecado e renunciar ao nosso eu. Voltar-nos para Ele, para Deus, largando tudo o que for necessário a fim de segui-lo como seus discípulos. Então nós devemos ter um coração disposto a obedecer a palavra de Deus. Não desampares a sabedoria. No versículo 6. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que se possuis, adquire o conhecimento. Exalta, e ela te exaltará, e abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas, andando, não se embaraçarão os seus passos, E se correres, não tropeçarás. Veja bem, versículo 12. Por elas, andando, não se embaraçarão teus passos. E se correres, não tropeçarás. Versículo 13. Pega-te a correção e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Então, nesse livro de Provérbios, a sabedoria dá vida e é vida. Viver de maneira que Deus determinou resulta, primeiro, em uma vida de satisfação e alegria. Segundo, quase sempre uma longa vida física. E terceiro, uma vida moral e espiritual sadia. Quarto, uma esperança de vida com Deus após a morte, com Cristo. Cristo é a nossa sabedoria. É o cumprimento desse ideal de sabedoria no Antigo Testamento. Deus é a gota. Ele é a nossa vida. É a água viva através do seu Filho Jesus. É Ele que nos dá a água viva para termos a vida eterna. Quem tem a Cristo tem a vida através de uma conversão de verdade, de coração. Pega-te a correção e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Versículo 14. Não entres na vereda dos ímpios ou dos pecadores, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passe por ele, desvia-te dele e passa de largo. Quer dizer, passa bem longe desses caminhos de pessoas maus. Pois não dormem e se não fizerem mal. Foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade, da maldade, e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão. O caminho dos pecadores é como a escuridão. Nem conhecem aquilo que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina o teu ouvido.
Não a deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então é no coração que é a fonte dos desejos de todas as nossas decisões passa primeiro no nosso coração. Seguir a Deus e conhecer os seus caminhos requer uma firme decisão de permanecermos dedicados a Ele, buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, como está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Se a nossa fonte e sede por Deus e pelo seu reino arrefecer, devemos reavaliar nossas prioridades, admitir com honestidade a nossa frieza e oração fervente por uma renovação dos nossos anseios por Deus e por sua graça. Então devemos ter sede, devemos buscar a Deus, ansiar por Deus, ter fome de Deus, buscar colocar sua palavra em nosso coração, tirar toda a sujeira do nosso coração, varrer do nosso coração a maldade que existe dentro de nós primeiro. Buscarmos estar nos aperfeiçoando em Deus. É por isso que devemos estar orando, jejuando e estarmos jejuando justamente para tirar todo o mal de dentro do nosso coração. Porque só existe, através do jejum que tiramos, arrancamos de dentro de nós todas as maldades. Porque existe caixa de demônio que só sai com jejum e oração. Foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou. Quando ele chamou os discípulos e fala: Senhor, por que nós oramos por esse povo e os demônios não saem deles? Aí Jesus carinhosamente chama os discípulos e fala: é porque existe caixa de demônio que só sai com jejum e oração. Então, deixar de guardar o nosso coração nos fará sair do caminho seguro e cair nas armadilhas destruidoras de Satanás, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então devemos colocar em nós e ter em nós um coração vigiante, com toda diligência. Então teremos um caminho aplanado pela graça e bondade de Deus. Então devemos viver de acordo com a graça do Senhor. Versículo 25. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, quer dizer, pondera os teus caminhos, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Então, os nossos caminhos devemos caminhar no caminho santo, no caminho reto, sairmos do caminho de pessoas que nos levam e nos conduzem à perdição. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então o Senhor fala para nós em Provérbios para retirar nosso caminho, nossos pés do caminho do mal. Então, se um amigo ou uma amiga convida para ir num bar, convida para ir numa festa e ali tem coisas erradas, eu não vou permanecer ali. Eu vou orar, vou agradecer a Deus e nem ali eu vou. Não é? Eu não vou andar no caminho mau. Eu tenho que andar no caminho que agrada a Deus.
em Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso. Vamos dar uma idinha aqui em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso. Aleluia. Glória a Deus. Que oração que Deus deixou para que nós possamos estar orando. Então, o católico, o crente, o espírita, o irmão, de qualquer congregação, ele deve orar o Pai Nosso, né? Porque foi uma oração que Deus nos ensinou. Deus deixou para nós orarmos, mas tem um ensinamento lindo, além da oração correta. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então Deus, ele provê o nosso pão todos os dias. Perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então nós devemos aprender a perdoar aquele que nos ofendeu. Seguir em frente. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para todo sempre. Então, quando o Senhor fala assim, que a tentação vem, mas Deus, ele nos dá o escape. Então, aqui entra o livre-arbítrio. Eu tenho um pensamento, eu tenho a palavra de Deus guardada no meu coração. Então, eu sei medir, isso é certo e isso é errado. Isso é o caminho certo ou esse é o caminho errado? Então, vem a tentação. Mas eu vou saber que eu quero e eu escolho a Deus andar no caminho justo e reto. Então, o Senhor diz amém. Amém? Glória a Deus. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Bom dia.